O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Essa mensagem, então, vai servir para Deus ajudar todos aqueles que estão cercados por caluniadores e mentirosos. Queridos irmãos, esse é um dos meios que o inimigo encontra para nos fazer mal. Esse é um dos meios que as pessoas encontram para nos causar mal: calúnia, difamação, mentira. Nós, como cristãos, temos que aprender a lidar com isso. Pessoas que mentem ao nosso respeito. Pessoas que nas costas estão difamando a gente, pessoas que estão atentando contra a nossa reputação e querem manchar nossa imagem, querem desmoralizar nossa imagem, nosso trabalho, nossos negócios, nosso casamento, e para isso fazem uso da mentira, inverdades. Talvez você passou no passado, ou está vivendo dilemas assim. Você se encontra em angústia por causa da difamação, por causa das calúnias. Tem gente atentando contra a tua reputação e querem, através de mentiras, derrubar você. Essa era a condição do salmista. Ele estava sendo atacado por isso. E o termo vai mais longe e nos mostra a ferramenta que o inimigo usava. Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vejam só, eles estavam atacando fortemente e perseguindo fortemente o salmista. E qual era a arma que eles estavam usando para atacá-lo, para derrubá-lo? A língua. Vejam só, não era uma arma de fogo, não era uma perseguição com espada, não era um cerco com inimigos e com soldados, não era com armamento, dinheiro, poder. Muitas vezes, eles vão usar uma arma que dói muito mais que todas as outras: a língua. Era a língua a ferramenta usada. Não eram socos, pontapés, tortura, não era um processo judicial. A ferramenta que ele estava usando era a língua. E muitas vezes essa arma dói muito mais do que qualquer outra. Porque veja só, porque às vezes quando difamam você, quando mentem ao seu respeito, isso dói na alma. Quando falam nas costas, quando acusam você de que você não fez, o diabo sabe o quanto isso dói. E era a língua. Talvez você tenha sido vítima de uma língua venenosa, afiada, mentirosa, impiedosa. Isso está machucando você, ou machucou muito no passado. E língua enganadora fala o que aqui? Os lábios mentirosos eram mentiras que estavam falando dele. E a língua enganadora é mentiras que estavam contando para ele. No caso aqui é falsidade. Pessoas que não só mentiam sobre a reputação dele, mas pessoas que vinham até ele e que não eram honestas com as declarações que faziam a ele. Diziam uma coisa na frente dele e outra nas costas. Pessoas falsas, que concordam com a gente na frente, que aprovam a gente na frente, mas que nos caluniam pelas costas. Pessoas que diziam coisas para iludir o salmista.
diziam coisas com a boca, mas que não acreditavam, estavam enganando, mentindo para ele, falsos. E ele estava vivendo esse drama da calúnia e da mentira. Isso é muito comum no meio familiar. Sogros e sogras que difamam genros, que caluniam genros, que mentem para genros, que mancham a reputação de genros ou de noras, ou o genro e a nora que fazem isso com os sogros. Isso é muito comum entre pessoas da família, pais que fazem com filhos ou com pais, ou filhos com pais, ou em ambientes internos, todo o ambiente que você cria relação, família, trabalho. Pessoas difamam você no seu trabalho, ou querem puxar o seu tapete, e com a língua tentam manchar sua reputação com o fim de derrubar você, até entre os irmãos na igreja, porque a igreja não é feita só de conversos salvos, joio, só trigo, há joio também. Pessoas que caluniam dentro da igreja, difamam, ou que fazem fofocas, mensagens que trafegam às escondidas em celulares na calada da noite, áudios que trafegam, encontros escondidos, espúrios, para falar mal dos outros, para difamar os outros. Era esse o drama. Isso é muito comum nesses meios, trabalho, família, escola, igreja, fofoca, pouco caso, falsidade, mesquinharia, intriga. O salmista estava vivendo esse drama. E talvez você está vivendo o drama, a dor do ataque da língua, da calúnia. Esse era o caso do salmista. É uma arma muito poderosa que é difícil de combater. Agora veja os resultados que isso trazia no salmista. Verso 1, as consequências, as sequelas. Verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia, isso deixou Davi, ou o salmista, num estado emocional muito grave. Isso deixou ele profundamente abatido, angustiado, aflito, oprimido. Na minha angústia, isso deixou ele num estado de angústia tremendo. Ele estava oprimido e abatido. Queridos irmãos, quantos não ficam assim, completamente abatidos diante das calúnias, diante das mentiras que se levantam, diante das fofocas que fazem? Você está vendo que o seu nome está sendo manchado, a sua reputação está sendo jogada no ralo, por um grupo que se aliançou com o propósito de difamar você. Isso deixa você abatido, nos deixa abatidos, oprimidos. E ele prossegue, lamentando e mostrando o estado que estava o seu coração pela perseguição que sofria. Veja o verso 5. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O que é isso aqui? Meseque e Quedar eram cidades muito distantes de Israel. E elas ficavam em regiões diametralmente opostas uma à outra. É como se uma ficasse ao norte e outra ao sul. Ou uma ao leste e outra ao oeste. E ele não podia viver nas duas ao mesmo tempo. Ele está dizendo que peregrinava em Meseque e habitava em Quebar. Eram cidades distantes de Israel e longes umas das outras. O salmista aqui está apenas usando figuras, são figuras de linguagem,
para dizer o quê? Que ele era como habitante de Meseque e Quedar ali em Israel. Ele se sentia um estranho naquele lugar. Ele está dizendo que mesmo habitando entre o povo de Deus, ele se sentia um estrangeiro, uma pessoa discriminada, estranha. Essa era a outra consequência, a outra reação que causava nele a difamação. Ele se sentia estranho, um estrangeiro naquele lugar. O que é isso? Preste atenção. Irmãos, essas situações nos deixam extremamente desconfortáveis. Nós nos sentimos um estranho lá no nosso trabalho. Parece que todo mundo está espiando a gente, cochichando, falando mal da gente. Nos sentimos um estranho naquele aniversário, naquela festa de fim de ano com a família. Todos eles olhando para os crentes e difamando, falando mal da roupa da tua esposa, do jeito dos teus filhos. Esse era o estado dele. Você percebe que as pessoas estão te boicotando. O que é boicotar? Você marcar um encontro, elas não aparecerem, elas não fazerem caso de vocês, elas te evitarem. Você percebe que elas estão te boicotando, te evitando, que elas estão falando pelas costas, que elas estão cochichando ao seu respeito. Esse era o sentimento do salmista. Ai de mim. Ele está dizendo de si mesmo, coitado de mim, pobre coitado, eu sou como um estrangeiro nesse lugar. Talvez essas situações estão te deixando assim, desconfortável. Você se sente um estranho lá no trabalho, lá na escola, ou entre os seus da sua família, ou até da sua casa, ou até em grupos na igreja. Você pensa, aqui não dá para confiar em ninguém. Essa é a reação dele, se sentia sozinho e desamparado. E as calúnias, sabe aquela impressão que você tem? Aquele povo ali está falando mal de mim. Aquele povo me convidou só por obrigação, mas ninguém queria que eu estivesse aqui. Depois que eu me converti, esse povo tudo fechou a cara para mim. E agora só mete o pau em mim. Era o sentimento. E qual que é a ferramenta? A língua. O WhatsApp, o áudio, a palavra escrita, os encontros. Presta atenção nisso aqui. Isso tem um ponto muito importante aqui. Muitas situações que nos oprimem, elas não nos oprimem pelo número, a quantidade. É muita aprovação. Talvez não é isso. Ou pelo teor, a característica dela. Também às vezes não é isso. Muitas situações nos oprimem por causa do tempo que elas duram. Talvez Davi clamou, gemeu, não era nem por causa do teor, da quantidade de aflições, mas o tempo que isso levava. Ninguém consegue passar uma provação 5 anos. Ninguém consegue lidar com um fardo meses e anos consecutivos. Ninguém consegue ser caluniado, maltratado, aniversário após aniversário, Natal após Natal, dia após dia, ano após ano. O negócio estava durando muito tempo e Davi não estava suportando isso. Talvez esse seja o seu caso. Eu não tenho problema com provação, eu não tenho problema com calúnia, com difamação, com acidente, com tragédia. O problema, pastor, é que o negócio não cessa, não passa, é tempo demais. Eu não estou aguentando. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.